Olá pessoal do canal Alimentando Corações. Nós estamos iniciando mais um episódio e hoje tenho o prazer de receber o professor, militante do Partido dos Trabalhadores e atual secretário de Assuntos Municipais do Governo do Estado do Ceará, Arthur Bruno. Seja bem-vindo, Arthur. Prazer muito grande estar aqui com você, Aglailson, e com os que te acompanham. O canal Alimentando Corações, eu peço você que vai nos assistir, possa clicar lá, começar a nos seguir e curta esse episódio que vai ser muito legal, tenho certeza disso. O Arthur Bruno já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de governo e é militante do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você nos contasse a sua trajetória até hoje. Bom, muito bem. Daria um programa grande, viu? Daria, Bruno. Eu quero dizer que já votei em você, eu acho que 94. Isso, exatamente. Aglailson, é um prazer muito grande estar aqui com você. Você sabe que eu acompanho também a sua vida, a sua política, né? O trabalho que você faz aí hoje em prol do nosso governo também é Mano de Freitas. Eu comecei muito cedo a me preocupar com as questões sociais e políticas no grupo de jovens. Eu, como muitos de nós, né, participamos de grupo de jovens da Igreja Católica, que era um dos poucos espaços na época da ditadura militar para se fazer política, né, e ter uma preocupação social. Então comecei ali pelos 15, 16 anos. Entrei na Faculdade de Direito da UFC em 78 e no segundo semestre eu virei professor. O pessoal já vai saber agora a minha idade. Eu era professor de Moral e Cívica. Moral e Cívica, eu cheguei a estudar, viu? O SPB. Pouca gente sabe o que é isso, né? Mas era uma coisa muito interessante, que era uma... Eu estudei, viu, Bruno? Pronto, então pronto, você eu acho que está passando dos 40 anos, então. Com certeza. Bom, então, aí comecei a dar aula aos 19 anos, ainda no segundo semestre da faculdade, e virei professor, né? Depois, aos 24 anos, ainda muito jovem, me associei a um grande curso pré-vestibular, que era o GEL, né? Tinha o GEL, tinha o Master, e em seguida já lançamos um colégio, né? Que era o GEL, Colégio GEL, que foi um grande colégio aqui no estado e tal. Bom, em 88 eu já discordava de alguma coisa Cresceu demais o GEL, eu achava que tinha que ter, primeiro, priorizar mais na qualidade e tal, e acabei saindo da sociedade, continuei dando aula no GEL, mas decidi ali, estimulado pelos alunos e pelos professores, a me candidatar a vereador. Então, em 1988, me candidatei a vereador e me elegi, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Foram quantos vereadores eleitos naquele Dois. Você e o Duval? Eu e o Duval. Por sinal, nós nos elegemos em 88 e em 92 eu fui reeleito com o Duval também. Com o Duval os também. Dois novamente. Exatamente. Né? Fomos duas vezes aí a dupla, né? Um grande figura, tenho muita saudade dele. Faleceu muito cedo, né? Me corrija, em 88 a Rosa foi eleita vereadora por outro 92. partido. Foi em 92. Rosa da Fonseca foi em 92. São dois grandes militantes, Rosa e Duval. Exato, na área de direitos humanos. Exatamente. Né? São duas figuras realmente formidáveis, históricas da esquerda. Que marcaram a esquerda cearense. Exatamente. Aí, em 94, no meio do segundo mandato de vereador, eu me candidatei a deputado estadual, né? Também pelo PT. E me elegi, né? 94. Elegi em 94. Foi quando eu votei em você, em 94. Pois é. Você exatamente. fazia parte do Optei, eu acho. Exatamente. Nós formamos ali um grupo de esquerda, Exato. Resistimos ali. Havia um grupo do PT que queria se aliar ao PSDB, nós fomos contra, né? Exatamente. Então tínhamos mais ou menos a mesma posição exatamente. ali. Bom, aí fiquei 4 mandatos como deputado estadual. Fui 16 anos deputado estadual, né? Sempre pelo PT, com grandes votações, né? E sempre votei no Pimentel para deputado federal, né? Que virou senador depois. Pronto. Aí fizemos 4 vezes dobradinha e ele foi para o Senado, né? Naquela época, a prefeita Luiziane Lins foi fundamental para apoiar em 2010 o Pimentel para o Senado. Bom, então, quando o Pimentel deixou essa vaga aí para a Câmara dos Deputados, fui estimulado por muita gente para ser candidato a deputado federal. E fui, me elegi em 2010 e exerci o mandato de deputado federal até 2014. Bom, eu achei que era mais útil aqui na Assembleia do que na Câmara dos Deputados. Apesar de ter feito algumas coisas interessantes, foi uma experiência muito boa em Brasília, mas achei que aqui era melhor para o que eu pretendia fazer. E voltei a ser candidato a deputado estadual em 2014. E não me elegi. Né? Com isso, o Camilo Santana se elege ali em 2014
governador do estado e me convidou para ser secretário do Meio Ambiente. E aí passei os 8 anos, né? 2 mandatos do Camilo como secretário do Meio Ambiente. E agora, este ano, já na eleição de 2022, elegemos o companheiro Elmano de Freitas para o governo, e ele me convidou para ser assessor para assuntos municipais. Quer dizer, a minha função hoje no estado é fazer a relação entre o estado e os municípios, né? E é isso que a gente vem fazendo durante todos esses meses, durante o ano inteiro, né? De 2023. Então, assim, resumindo a história, eu tenho 45 anos de magistério, eu nunca deixei de dar aula. Continua dando hoje Continuo ainda, né? dando aula, dou aula no Centro Universitário Farias Brito. E quando o Elmano me convidou para ser secretário, né, como assessor, eu disse, Elmano, tem um detalhe, eu dou aula aí dia de segunda-feira pela manhã. Eu disse, não, tudo bem, pode continuar, não tem problema. Então, às segundas pela manhã eu tiro para dar aula, eu não quero largar o magistério. Enquanto eu tiver saúde, estarei dando aula. Ótimo. Você, como secretário, experiência no Executivo, passou 8 anos sendo secretário do governador Camilo, agora secretário de Assuntos Municipais do governador Elmano. Nós vivemos um projeto de continuidade, e eu digo que continuidade não só do governador Camilo, um projeto que iniciou lá atrás, que estávamos todos juntos com o governador Cid. E hoje a gente vê o Ceará melhorando os índices sociais. E eu queria que você pudesse falar para as pessoas que vão nos assistir sobre, nesse primeiro ano do governo Elmano, os avanços que nós tivemos, fizesse um pouco o balanço desse primeiro ano. Muito bem. Bom, primeiro você colocou muito oportunamente. O governador Cid Gomes, ele fez uma aliança com o PT, não é? Ali em 2006. Isso. Não é? Tivemos aquela grande vitória, ele ganhou no primeiro turno. Exatamente. A eleição. Não é? Tivemos alguns secretários do PT ajudando o governador Cid Gomes, inclusive o Camilo Santana foi secretário nos 2 governos, né? Primeiro secretário de Desenvolvimento Agrário das cidades, e no segundo governo secretário das cidades. Ali eu estava na Assembleia Legislativa, participava da bancada de situação, ajudamos ali o governador Cid Gomes, fez um grande governo, um governo que priorizou a educação pública. Exatamente. Hoje, apesar de a educação brasileira pública em nível internacional ainda precisar melhorar muito, né? Os indicadores ainda não são bons em nível internacional, mas a escola pública do Ceará hoje é uma referência para o Brasil. Então, o que Cid começou a fazer aqui e que teve a continuidade nos 8 anos do governador Camilo, a nossa Isolda, né, foi inicialmente, na época do Cid, a secretária de Educação, foi a vice-governadora do governador Camilo e concluiu o governo. Durante 9 meses, o Camilo teve que sair para ser candidato ao Senado e ela fez também um belíssimo trabalho nos 9 meses que governou. Então, com isso, hoje, a melhor escola pública do Brasil é a do Ceará. Exatamente. Isso foi um grande avanço. Isso fez, inclusive, com que o nosso presidente Lula convidasse o Camilo Santana para ser o ministro da Educação e vem fazendo no Brasil o que foi feito no Ceará. Então, o Elmano recebeu uma boa herança, né, do Cid e do Camilo, na área da educação, na área de recursos hídricos, mas também na área de saúde. Preciso registrar, Aglailson, que o Ceará tem um modelo de descentralização da saúde, os consórcios, né, regionais, exatamente, as policlínicas, os centros de atendimento odontológico. Hoje nós temos um modelo, né, os hospitais terciários, os grandes hospitais que o Elmano quer levar para cada grande região do estado do Ceará. Então, esse modelo ele começa também a ser referência para os demais estados. No entanto, nós tivemos aí um desastre no Brasil, que foi o governo Bolsonaro. Exato. E um dos grandes males que o governo Bolsonaro fez foi diminuir a arrecadação dos estados e dos municípios. Este ano, em 2023, o nosso governador Elmano recebeu um governo que a arrecadação, a receita, caiu em mais de 2 bilhões de reais, porque houve uma redução na mudança que foi feita fiscal, na mudança tributária que foi feita no governo Bolsonaro. Isso atingiu muito a diminuição da arrecadação dos municípios e estados. Então, tivemos essa dificuldade. Mesmo assim, o governador Elmano, na minha opinião, fez um grande governo
para um primeiro ano de governo, com essa dificuldade de diminuição de receita, né? E ele deu um toque muito especial, na minha opinião, na questão social. Ele mostrou que será um governo com muita preocupação social, com muita inserção com os movimentos sociais. Basta ver o programa, né, o Ceará Sem Fome, não é? Que é um programa que também está servindo de modelo até para o governo Lula. Brasil né? Sem Fome. Brasil Sem Fome, que o Lula lançou, baseado nesse projeto do governador Eumano aqui no Ceará. Nós temos aí mais de 1.000 cozinhas comunitárias, nós temos 43 mil famílias que estão recebendo refeições. 96 mil refeições diariamente distribuídas. Isso não é pouca coisa. Imagina você, quer dizer, a população de mais baixa renda, aquela que está desempregada, aquela que não tem o que comer, não é? A gente está iniciando aí nesse primeiro ano com muito sucesso esse programa que vai ser ampliado nos próximos anos, né? Um programa também fundamental foi a diminuição das filas das cirurgias. Exatamente. Né? O governador Eumano contratou hospitais privados, filantrópicos, municipais, né, para fazer as cirurgias eletivas. Durante a pandemia, os hospitais não tinham como fazer essas cirurgias, porque a preocupação ali era em garantir a saúde das pessoas na questão da Covid, e aumentou consideravelmente a fila das cirurgias. Toda família tem alguém precisando de uma cirurgia e não pôde fazer por causa da pandemia. Então, o governador Eumano atacou de frente esse problema. Nós temos uma secretária muito atuante, muito competente, muito articulada, que é a doutora Tânia, e tem fazendo aí Tânia Mara, um grande trabalho, né? Então, eu diria que para o primeiro ano de governo, foi um governo de diálogo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, um governo que se articulou muito bem na Assembleia, e aqui eu quero parabenizar o secretário Catanho, que é o secretário da articulação política. Ele esteve aqui conosco, né? já. Pois é, exatamente, eu vi o programa. E ele vem fazendo uma relação muito boa, né? Muito tranquila com a Assembleia Legislativa. São 46 deputados, nós temos aí mais de 30 deputados, talvez 35 deputados, 36, que hoje estão dando apoio. E apoio por quê? Porque o governo atende às reivindicações, o governo atende os deputados, sabe dialogar com os deputados na Assembleia. No primeiro semestre, o governador Eumano recebeu todos os deputados estaduais, inclusive convidou até os de oposição. Alguns não quiseram ir, mas foram convidados. O governo republicano é para isso mesmo. O governo republicano, ele governa para todos. Para todos. Né? Não é só para os que votaram nele. Né? No segundo semestre, o governador Eumano recebeu todos os prefeitos e prefeitas. Todos, sem exceção. Talvez aí em torno aí de uns 115 prefeitos e prefeitas votaram nele no ano passado. Mas isso não foi um critério para receber. Ele recebeu todos, independentemente de quem os prefeitos teriam votado para o governo do Estado. Então isso, como você falou, é um governo republicano. Recebeu e atendeu. Os prefeitos levavam as suas demandas, as suas reivindicações e saíram muito satisfeitos, porque quase todas elas foram atendidas já no primeiro ano, e alguns atos e projetos e obras ficam para o ano que vem, mas recursos já foram garantidos para isso. Então eu diria que, em síntese, eu acho que para o primeiro ano nós tivemos um exemplo de desenvolvimento sustentável. Preocupação com o crescimento econômico, ele atendeu também às reivindicações dos empresários, sim. Porque eles geram emprego e renda. Manteve, né, a política fiscal, incentivo fiscal. Atrelado à manutenção dos empregos dos funcionários das empresas. E nessa área, né, Aglailson, ele manteve a prioridade que o governador Camilo deu para esse projeto do hidrogênio verde. Exatamente. Né? Esse grande projeto de desenvolvimento sustentável, priorização para as energias renováveis, né? O trabalho também aí feito pela secretária Vilma. Então, acho que foi um governo que preocupou-se com o crescimento econômico, geração de emprego e renda, mas foi um governo que deu um toque muito especial na questão social. Assistência social, atendimento, sobretudo, aquelas famílias que mais precisam. É o slogan, né? Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Exatamente. Eu queria também colocar uma questão que foi muito importante, que foi aprovada na Assembleia, e que foi a tarifa social para as pessoas da região metropolitana, para a população da região metropolitana. Vai iniciar com os estudantes, ampliar para os desempregados, ampliar pelos atendidos pelo Ceará Sem Fome. Isso é uma conquista importante. Você que acompanha os prefeitos, e as prefeituras, alguns prefeitos que a gente conversa, estão festejando, porque é uma conquista importante para a população. Sem dúvida. Isso tem um custo, o Estado entra
com subsídio para que as pessoas possam, aquelas que mais precisam, possam ser atendidas por esse programa. Queria que você abordasse a importância disso e o impacto para as pessoas. O programa Vai e Vem, né? Programa Vai e Vem. Programa Vai e Vem, um grande Exatamente. programa, porque isso vai permitir que as crianças, os jovens, né, os estudantes possam se deslocar de uma cidade da área metropolitana e vice-versa, né? Isso, inclusive de Fortaleza teve um adendo lá, a emenda lá do deputado Evandro. Exatamente. Né? É muito importante que também as pessoas se deslocam para estudar de Fortaleza para a área metropolitana. Na verdade, a maioria é muito mais dos municípios vizinhos. Né? Vem de Caucaia, vem do Eusébio, vem de Aquiraz, vem de Pindoretama, de Maracanaú, de Maranguape. Muita gente estuda aqui em Fortaleza. Exatamente. Talvez seja a maioria. Mas também aqueles que moram em Fortaleza e que estudam na área metropolitana, nos municípios, também terão aí a gratuidade. Na verdade, gratuidade porque o Estado está bancando. Exatamente. É o Estado que vai pagar, né, as empresas para que haja esse deslocamento. Exatamente. E teve esse toque social, né? Quer dizer, aquelas pessoas que estão no programa Ceará Sem Fome, isso é muito importante, que vem em busca atrás de emprego. Exato. Né? Imagina, você está desempregado, Aglailson, e ainda ter que pagar ônibus, ter que pedir dinheiro emprestado para pagar um ônibus, para ir atrás de emprego. Então, isso vai, com certeza, diminuir o desemprego, porque as pessoas vão ter mais oportunidade de ir em busca aí, né, de um emprego na área metropolitana de uma maneira geral. Como são 19 municípios na área metropolitana, você imagina, por exemplo, lá no PECEM, que é uma área hoje grande geradora de emprego, em São Gonçalo do Amarante, a pessoa vai poder se deslocar, né, até a área, o município para poder em busca de emprego. Então, isso é muito importante, sem dúvida, isso mostra a sensibilidade social que tem o nosso governo. Exatamente. Daqui a pouco eu quero abordar com você sobre a questão ambiental, que é uma pauta hoje que está na ordem do dia. A gente vive a questão da mudança climática, não é que vai começar, estamos vivenciando isso na prática. Mas eu quero continuar falando contigo sobre o que a gente chama de municipalismo. Você está acompanhando os prefeitos. Nós lembramos um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o nosso saudoso Américo Barreiro, que foi um dos defensores dessa pauta. Isso. Porque os municípios é onde as pessoas vivem, onde ela tem, né, a necessidade de primeiro atendimento do setor público é nos municípios, a educação básica, o posto de saúde. E como tem sido a sua relação com os prefeitos, né? Você falou que todos os prefeitos foram atendidos nesse primeiro ano. O Eumano, quem conhece o nosso governador, sabe do seu comprometimento e essa visão republicana de governo. E queria que você colocasse como é que está a relação com os prefeitos, com as câmaras municipais. Você também é muito procurado por vereadores, presidente das câmaras. Como é que tem sido esse atendimento e essas demandas que aparecem, como é que o governo está trabalhando conjuntamente com os municípios? Muito bem, foi uma determinação do governador Eumano que nós recebêssemos bem os prefeitos e prefeitas. Então, todos os dias, nós temos muitos prefeitos e prefeitas que nós atendemos, né? E aí a gente faz uma tabelinha ali no Palácio da Abolição com o secretário Catanho. O secretário Catanho é o secretário de Articulação Política. Ele faz a relação dos parlamentares, né, dos deputados estaduais, federais, com o governo. Faz também articulação política ali com os movimentos sociais, com o movimento sindical e acaba tendo ali uma proximidade muito grande, porque às vezes a gente faz inclusive reunião conjuntamente. Vem o deputado com o prefeito, então eu me reúno ali com o Catanho, com o prefeito, com o deputado e a gente tenta dar encaminhamento a esses pedidos. Então, todos os prefeitos e prefeitas que nos procuraram foram atendidos. Às vezes o prefeito nem marca. Chega lá o prefeito no palácio, eu atendo. E tento atender logo e tento atender bem. E a determinação do governador é atender bem. Até quando a gente não pode atender, a gente olha, essa demanda nesse momento não vai ser atendida, mas está aqui, nós estamos anotando, vamos em busca de recursos, vamos atrás de uma forma de resolver. Então, eu acho que eles estão muito satisfeitos, né? Ótimo. Praticamente 2, 3 vezes por semana a gente tem ido ao interior inaugurar obras, né? E estamos aí num ritmo muito grande. E 2024 eu acho que esse ritmo vai aumentar, porque tem muita obra em curso, né? É uma brinquedopraça, é uma areninha, é um SEI.
né? É um centro de educação infantil, né? É escola, é posto de saúde, né? São ações as mais diversas, é um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Nós temos secretários muito competentes, não é? Nós temos aí um grupo de secretários assim que tem muito compromisso, sim, sobretudo com a área social. Acho que o governador Eumano escolheu muito bem o seu secretariado. E é um trabalho assim incessante. E as pessoas, a gente vê a dedicação de todo o corpo do secretariado comprometido com o governo e com a população, né? Quem realmente precisa do setor do serviço público. E a gente vê o governador Eumano, a hora que ele entra no palácio, a hora que ele sai no palácio. Final de semana não tem. É 24 horas por dia. 24 horas. Ele tem muita energia, tem saúde, né? Isso. Tem disposição. E o secretariado tem que acompanhar o ritmo do governador. Né? Não tem como fugir disso. Então, eu diria, resumindo, Aglailson, que o governador tem atendido muito bem as demandas dos municípios, até como você colocou, né? A vida acontece no município, né? E aqui no Ceará tem algo interessante. Nós temos 184 municípios. Nós temos aí 14 regiões administrativas, mas os municípios, na sua maioria, são pequenos municípios. Quer dizer, acima de 100 mil habitantes, nós vamos ter aí em torno de 9, 10 municípios no máximo. Então, a grande maioria é o pequeno município. E esse pequeno município, ele precisa do governo do Estado, como precisa também do governo federal. Exatamente. Já que estamos falando de município, vamos falar um pouco da nossa capital. A gente vivenciou uma experiência com o governador Camilo, na época, que foi Juntos por Fortaleza. Você vive hoje um governo que dificulta, inclusive, a ação do governo. O governador Eumano, muitas vezes, quer algum projeto para Fortaleza, as areninhas, às vezes quer dar continuidade, muitas vezes é barrado pela prefeitura. Porque a gente sabe que hoje a prefeitura é oposição ao governo do Estado. Infelizmente, quem acaba sofrendo as consequências é a população. A gente vive uma questão na prática, que é a questão aqui na beira-mar, nas obras, teve o problema lá do Espigão. Então, a gente vê as dificuldades hoje de ter uma intervenção do governo do Estado em Fortaleza, porque há uma dificuldade por conta da prefeitura. Então, a gente, diante disso, quando você tem governo alinhado, prefeitura, governo do Estado e o governo federal, a gente tem mais facilidade de realizar alguma obra que beneficie a população. E a gente vê essa dificuldade hoje, no âmbito da nossa capital. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso. Você vivenciou tanto na época a ação conjunta, como hoje vê essa dificuldade de a gente prosseguir com algumas obras na nossa capital. Muito bem. Fortaleza é hoje o quarto maior município do país. Exato. Em população. Veja que nós temos 5.570 municípios. Fortaleza é uma cidade gigantesca, né? Nós temos aí 2,4 milhões de habitantes. Fortaleza é uma cidade que tem 27% da população no estado, portanto é quase aí 30%, né, da população. É uma cidade que representa 40% da riqueza do Estado, 40% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, de tudo que se produz e se comercializa e serviços no estado do Ceará. Então, merece uma atenção muito especial. E o nosso governador Eumano tem um carinho, uma atenção muito especial por Fortaleza. Foi secretário de Educação, do Orçamento Participativo, né, na gestão da prefeita Luiziane Lins. Então, ele conhece Fortaleza, né, ele conhece bem a cidade, ele tem um amor muito grande pela cidade, quer ajudar muito Fortaleza. No entanto, você lembrou muito bem, eu vivenciei o que você falou, que eram Juntos por Fortaleza. O governador Camilo, na época o prefeito Roberto Cláudio, e fizeram muito por Fortaleza. Inclusive, eu diria que quase todas as grandes obras e ações... Do governo do Estado. Exatamente. Que a prefeitura desenvolvia tinha o apoio do governo do Estado. Né? As praças mais infância, as brinquedopraças, as areninhas, calçamento, asfalto. O IJF recebeu muito recurso também do governo do Estado. E quem ganhou com isso? A cidade. Né? Com essa aliança, não é? Essa harmonia que tinha entre a prefeitura e o governo do Estado. Lamentavelmente, o que a gente vê hoje é que Fortaleza está acéfala. Por que é que eu digo isso?
os 2 primeiros anos da gestão Sarto foram um desastre. Porque, veja, Glailson, o prefeito ele tem que ser um líder, ele tem que ser um animador. Exatamente. Né? Ele tem que ter disposição, ele tem que estar na rua, ele tem que buscar a relação com a sociedade de maneira geral, seja dos empreendedores, dos empresários, seja também do movimento sindical, do movimento popular, das associações, das ONGs. Então o prefeito ele tem que buscar essa relação com a sociedade. O que a gente viu até a metade do governo, um pouco mais, foi um descaso, assim, o prefeito sumiu, o piloto sumiu. Cadê o prefeito? Ninguém achava. Então não sei o que é que aconteceu. Agora, estamos aí há 10 meses do processo eleitoral, o prefeito está se mexendo, começa a pensar uma coisa, faz outra ali e tal, mas eu acho que há uma decepção muito grande, há uma frustração. No meio do governo, ele cria uma taxa do lixo, e a gente até achava que com essa taxa do lixo a cidade ia ficar limpa, exatamente, mas não está. Cadê o dinheiro da taxa do lixo? Exatamente. Né? Era para ter feito um grande trabalho de educação ambiental. A Fortaleza hoje está muito limpa, a população se sentiu orgulhosa pela limpeza da cidade. Você deve saber com certeza. Fortaleza, próximo ano, terá o maior orçamento aprovado da sua história. 13 bilhões de reais o orçamento. É o maior orçamento de toda a história de Fortaleza. E a gente não consegue visualizar na prática a melhoria da questão urbana, da questão social da nossa cidade. E às vezes o que também é mais gritante, né, Glailson, por exemplo, a Beira-Mar está muito bonita. Beira-Mar que foi pensada, planejada, concurso de ideias lá pela Luiziane. Exatamente. E que teve continuidade, né, nos outros governos. Ela está bonita. O Meireles, até a aldeota está mais ou menos arrumada. O que o prefeito tinha que fazer é levar essa mesma preocupação dos bairros nobres, chiques da cidade, para a periferia. Você vai na periferia, o que é que você vê? É gente reclamando que posto de saúde não tem remédio, não tem médico suficiente. A gente vê lá, na época da chuva, né? Lamaçal, a gente vê falta de saneamento. Semana passada foi atrasado o pagamento dos funcionários do SGH. O SGH lançou uma nota oficial do SGH que tem relações com a prefeitura dizendo que não tinha recebido o repasse da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. Muito grave isso. Atrasou o salário das pessoas. E ainda teve a cara de pau da prefeitura de dizer porque o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado não tinham repassado, onde isso não é verdade. Pois é. E a Glailson, veja bem, o prefeito ele tem que buscar dialogar, fazer parceria com o governador do estado, independentemente da questão partidária, da questão política eleitoral. Aí o que é que a gente vê o prefeito Sarto? Sendo um prefeito de oposição. Eu me lembro recentemente agora, ele fez uma crítica que houve ali uma poluição grande de problema de esgotamento sanitário na praia de Iracema, ali na praia dos Cruzes, né? Exatamente. Ora, quem tem que fiscalizar é a GEFIS, que é o órgão de fiscalização ambiental da prefeitura. Aí a CAGES fez um laudo, mostrou que havia ligações irregulares. Exatamente. E aí a prefeitura, né, depois do que a CAGES revelou, é que foi fazer a fiscalização. E o prefeito deveria ter pedido desculpas, porque ele acusou a CAGES pela poluição, pelo crime ambiental. Outra questão que é absurda, o líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Carlos Mesquita, dizer que a prefeitura não estava repassando verbas para oncologia porque ia beneficiar o Estado. Rapaz, olha, imagina um cidadão e a cidadã que estão com câncer, são penalizados pela prefeitura porque a questão política... Diz que era de propósito mesmo, de propósito para atingir o governador, né, o governo. Isso é crime de responsabilidade, crime de responsabilidade. Né, para você ver a questão ideológica para o prefeito, a questão política prevalece sobre os interesses da população. Mais recentemente, o prefeito criticou o projeto Vai e Vem. Quer dizer, não cabe a prefeito ficar fazendo oposição ao governador, tem que buscar parceria. Exatamente. Né? Então é lamentável que hoje nós queremos ajudar a cidade de Fortaleza, estamos ajudando com várias ações, que muita coisa é o governo que faz sozinho, mas realmente lamento da gente não ter a parceria como nós tínhamos na época do Camilo Santana com o prefeito. Eu acho as Areninhas muito legal. As Areninhas, você ir na periferia, ela cria... as pessoas começam a interagir, fortalece a microeconomia, que vai lá o vendedor de refrigerante, o churrasquinho, o pipoqueiro. Isso. As pessoas ocupam o espaço público. Então, eu acho que foi um acerto da política. E a gente recebe hoje, Bruno, críticas das pessoas dizendo o seguinte: tem um terreno para construir.
Aí o governo é humano, o governador é humano, autoriza o seu secretário, vamos lá, construir a areninha. A prefeitura não, o terreno aqui é do município, o município vai construir e não constrói. Exatamente. É assim que acontece no interior. A ação pública. O Aglailson, toda semana eu tenho ido ao interior para inaugurar uma, às vezes 2 areninhas. A prefeitura entra com o terreno, exatamente. O governo coloca o recurso, contrata e faz a areninha. Né? Dependendo, é 300, 350 mil, 400 mil reais uma areninha dessa. E aí entrega para a prefeitura e a prefeitura faz a gestão. É assim que tem acontecido em dezenas de municípios que estão inaugurando a areninha. Lamentavelmente, esse tipo de parceria, que acontecia muito na época do Camilo com o prefeito, hoje não está acontecendo mais porque a prefeitura não faz mais a parceria, não entrega mais o terreno. Né? Então isso está dificultando muito a gestão aqui em Fortaleza. E quem é prejudicado com isso é o povo, principalmente a população que mais precisa dos bairros, da periferia da nossa cidade. Uma outra coisa que eu queria ver com você, esse programa está sendo gravado aqui, hoje são 15 de dezembro, será o primeiro programa a ser lançado no próximo ano, porque a gente está conversando aqui sobre balanço e também perspectivas. Eu queria que você conversasse também, Bruno, para as pessoas que vão nos assistir, sobre a perspectiva do próximo ano, certo, do governo Eumano. Estava conversando com o governador semana passada e o secretário Max Quintino da Casa Civil. O quanto nós já fizemos, você aqui citou vários projetos, programas já exitosos do governador Eumano. E a gente tem, claro, muito para fazer em nosso estado. Nosso estado vive um processo de crescimento econômico, saiu os índices sociais, o nosso estado conseguiu reduzir em 10% o número da extrema pobreza. Isso é investimento público. Isso. Pensando no cidadão que mais precisa. E nós temos muita coisa para fazer. E quais são as perspectivas para o próximo ano, para 2024? Muito bem. Você sabe, né, Gleu, você participou desse processo todo. O primeiro ano de um governo diz respeito ainda ao plano do governo anterior. Exato, né? Exatamente. Então, durante esse ano, você participou bem disso, nós fizemos 14 reuniões em cada região administrativa do estado do Ceará. Grandes plenárias, às vezes centenas de pessoas. O plano plurianual foi muito participativo. Aí, isso que é que o governador Eumano decidiu. Nós temos que fazer um plano de ação governamental ouvindo a população. Então a gente foi debater com a população, recolhemos as sugestões e agora, no final do ano, foi votado o plano plurianual, que é para os próximos 4 anos. Então, os próximos 3 anos do governo Eumano e mais o primeiro ano do governo posterior. Seguinte. Não é? Então, aí sim, o governo ele ajustou mais a questão fiscal, né? Nós vamos ter um pouco mais de recursos a partir agora de 2024. Nós vamos continuar com esse trabalho forte de descentralização da saúde, né? Com a construção dos hospitais regionais. O Hospital da UESC, que é se tornando o maior hospital do estado, vai começar a funcionar em 2024. Nós levamos a interiorização das universidades estaduais, muitos cursos, né, universitários aí vão ser criados já no primeiro ano aí, já em 2024. O governador Eumano tem a meta de universalizar a educação em tempo integral para o ensino médio. Hoje nós já temos 70% dos nossos estudantes de ensino médio com aulas de tempo integral, o que é o correto, né? Exatamente. O aluno chega ali de manhã, toma ali o café, ali passa a manhã com aula, tem ali o almoço, à tarde tem ou educação profissional ou atividades complementares de mais estudo, de arte, de cultura, de esporte. Pois não. Só um complemento. Pois não. Preocupado, inclusive, com isso do estudante ter seu tempo voltado para a educação, porque a gente sabe que muitas famílias precisam dos jovens para complementar de renda. Então, ele ajuda em algumas tarefas para no complemento. Para evitar a evasão, foi aprovada agora uma bolsa para que aquele Bolsa permanência, né? Bolsa permanência, para que aquele jovem continue no tempo integral.
Porque aí ele vai desenvolver habilidades, Isso. vai ter tempo para ter o reforço escolar, línguas. Isso. Então, é uma preocupação como um todo, não é isso? Exatamente. Quer dizer, esse é um projeto que é liderado em nível nacional pelo nosso ministro Camilo Santana, né, que tem lá como secretária executiva a nossa Isolda Sela, e há uma integração muito grande com o nosso projeto. Então, a ideia do governador Eumano é chegar no final do seu governo com todos os jovens de ensino médio em tempo integral. Né? Manhã e tarde, com a educação profissional, com línguas, com esporte, com arte, com cultura, como deve ser uma escola. Né? Então, eu sou professor há 45 anos, Aglailson. Poucas escolas privadas do Ceará têm a qualidade, a infraestrutura, né, os equipamentos que tem hoje uma escola pública desse tipo de educação integral. E, com certeza, até o final do nosso governo, todas as nossas escolas terão esse nível. Além disso, nós temos aí um grande programa de recuperação de estradas e de criação de estradas, né? Geração de emprego e renda. O governador recriou a Secretaria de Trabalho, que tinha deixado de existir. Hoje nós temos um secretário do Trabalho, o secretário Vlad, que é muito atuante, né? Trabalha em empreendedorismo. Né? Hoje o Centec aí, com o secretário Acris, está fazendo um belo trabalho também na parte de educação profissional, complementar esse trabalho que faz a SEDUC. Então, o governador entendeu que tem que dar assistência social para as pessoas que mais precisam, mas tem que formar pessoas para a profissão ou para o empreendedorismo, porque a pessoa pode ali estar sendo formada para ser ali um pequeno empresário que pode se tornar um grande empresário no futuro. É uma alternativa. A outra alternativa é se empregar em uma empresa com qualificação, né? Isso está sendo feito tanto pelo Centec, e está sendo o sistema Centec, então também a própria SEDUC, né? Com a educação profissional nas nossas escolas, né? Então, há um programa muito forte de proteção social, né? Na Secretaria de Proteção Social, o secretário Onélia faz um trabalho muito comprometido, muito forte na área social. Que é um projeto maravilhoso que dá possibilidades para as pessoas de ter uma profissão, que possa ser empreendedor ou mesmo no mercado formal. É um trabalho fantástico do Criando Oportunidades. E é esse grande projeto de desenvolvimento sustentável que é desenvolvido pelo nosso governo em priorizar as energias renováveis. Exato. O Ceará hoje é a maior referência do país nesse projeto de hidrogênio verde. O que é isso? É a gente usar o hidrogênio como energia, né? A produção que se tira da água, né? Um processo chamado hidrólise, eletrólise, você retira ali o hidrogênio. Isso é feito numa empresa que a maioria vai se situar ali no Complexo Industrial Portuário do Pecém, utilizando ou energia eólica ou energia solar, né, para movimentar a empresa, né, que seria a energia da empresa. A eletricidade a partir de energia eólica ou energia solar. Inclusive o Renda do Sol, que é um projeto perfeito. O nosso homem do campo, ele pode continuar produzindo, não é? Ou na agricultura, ou na pecuária, mas ele terá a oportunidade de vender energia com placas solares, que é o chamado Renda do Sol. Uma vez conversando com o nosso governador, ele colocou essa situação. Porque a gente sabe de algum processo de desertificação de algumas regiões do nosso estado. Então, aquele cidadão que tem sua pequena propriedade, ele vai deixar de produzir? Não, ele pode produzir exatamente energia solar, porque o que não falta é sol no Ceará. Então a gente pode que aquele homem do campo ele continue gerando lá a sua renda através desse projeto. O governador Eumano tem viajado muito, alguns países, acompanhando a caravana do nosso presidente Lula. Eu queria que você abordasse duas questões importantes. A sintonia do nosso governo estadual com o presidente Lula. Lembrando que o governador Camilo passou por 4 anos do desgoverno Bolsonaro. Sequer foi recebido uma vez pelo ex-presidente. Zero republicanismo, zero compromisso com os governadores e com a população. Então, hoje a gente vê uma sintonia. Muitos projetos que o governo, você colocou não só a educação, a gente é referência na educação, na segurança alimentar, na gestão de recursos hídricos, na gestão de recursos hídricos. Modelo para o país. Então a gente vê essa sintonia, a importância de ter essa sintonia, esse alinhamento, governo federal
e governo do Estado. Seria importante que a nossa capital também estivesse alinhada, reforçando que aí a gente poderia ter um investimento público e desenvolver projetos no âmbito da nossa capital. E também, daqui a pouco, Bruno, eu quero abordar a questão ambiental contigo. Perfeito. Mas eu quero que você pudesse falar desse alinhamento. A importância desse alinhamento para que a gente possa fortalecer a nossa economia, mas também o desenvolvimento social, casado as duas coisas. Perfeito. Que não estão separados. Perfeito. Muito importante, porque veja, nós aqui mostramos que o Ceará hoje é referência em várias políticas públicas. Ok, isso é importante. Agora, é preciso registrar também, o Brasil tem 27 unidades federativas, né? 6 estados e o Distrito Federal. Ora, recentemente o IBGE revelou que o estado do Ceará tem 8,8 milhões de habitantes. Até se esperava mais, mas houve uma queda na natalidade, né, no nosso estado, e nós estamos numa transição demográfica. Então o Brasil, o Ceará é o 8º, não é, na população. Mas em relação à riqueza, ao PIB, ao Produto Interno Bruto, nós somos o 13º. O Ceará tem 4% da população do Brasil, mas só tem 2% da economia. Conclusão, o Ceará é um estado pobre. Exatamente. Ainda é um estado pobre. Exatamente. Então, um estado pobre como o Ceará, ele precisa muito da parceria com o governo federal. Então, você viu, acompanhou, Aglails, que todos os meses, às vezes 2, às vezes 3 vezes por mês, o governador Eumano vai a Brasília, foi a Brasília, pauta dos ministérios, ou foi recebido pelo presidente Lula em busca de projetos. E ele fez a coisa certa. O primeiro ano de qualquer gestão é de planejamento, é de organização, não é de reforma fiscal, é em busca de projetos, né? É em busca de parcerias. E ele fez muito isso. Empréstimos, que o nosso governador já fez alguns empréstimos importantes. O Ceará é um estado bem ajustado financeiramente, e aí devemos isso ao governador Cid Gomes, ao governador Camilo. Então ele teve esse privilégio de receber um estado organizado do ponto de vista fiscal, apesar da redução de receita por causa do Bolsonaro, que reduziu as receitas dos estados e dos municípios. Então, essas parcerias são fundamentais, né? Elas foram feitas desse primeiro ano, e eu tenho certeza que nos próximos 3 anos virão aí as boas consequências dessa parceria em todas as áreas, né? É na área da produção, é na área agrícola, é na área de energia, é na área de educação, de assistência social, de saúde, de habitação, o retorno do PAC, né? O Programa de Aceleração, exatamente, né? Da economia, né? Nós teremos aí muitas obras também nessa área da construção civil. Então isso tudo foi buscado nesse primeiro ano aí, nessa parceria governo Lula e governo Eumano de Freitas. Agora vamos conversar um pouco contigo sobre a questão ambiental. Você foi secretário 8 anos dessa pasta no governo do estado. E a gente vive hoje um mundo, uma mudança climática. Não é que ela vai acontecer, ela está acontecendo. A gente vê inundações em regiões que antes não tinham, ou secas, por exemplo, na região norte, que é a região maior produtora de água do país, onde tem os grandes rios. E você vê rios secos, o Rio Negro está passando secando. Isso é um impacto direto da ação humana. O capitalismo, que surgiu há 200 e poucos anos, já impactou a humanidade de tal forma, e o meio ambiente, que a gente vive esse processo hoje. Nós tivemos um processo de reuniões com lideranças políticas do mundo todo, que foi a COP, e que tirou um documento. Teve resistência das maiores economias do mundo, mas acabaram assinando. Eu queria que você falasse como é que o poder público tem que agir nesse momento para que a humanidade não seja mais penalizada do que já está sendo. Muito bem. Bom, primeiro, todos nós aqui estamos sofrendo as consequências das mudanças climáticas, né? Você colocou muito bem. 2023 foi o ano mais quente da história. Nunca se teve uma elevação de temperatura como tivemos em 2023. Eu quero voltar aqui a 2015. Em 2015 aconteceram 2 conferências muito importantes, né? A COP de Paris, em 2015, que estabeleceu que nós devemos chegar aí no final deste século, portanto em 2100, né, com a meta de ter uma temperatura acima do que se tinha em 1850, aí no início da Revolução Industrial, com 1,5 grau a mais em 2100.
preciso registrar que hoje nós já estamos com 1,2 a mais. Então teria que crescer apenas 0,3 para chegar nessa meta de 1,5. Né? No máximo a 2 graus. Né? A meta é chegar a 1,5. Só que no ritmo que nós estamos indo, não é? Os cientistas do IPCC, não é? Que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, com cientistas do mundo inteiro, estão apontando que se nós não tivermos mudanças drásticas, nós chegaremos a 3, 4 graus a mais. Não é? E olha aí a consequência. Qual é a consequência disso? É seca maior em algumas regiões, inclusive no Nordeste semiárido, que é a nossa região aqui do Ceará. Desertificação, não é? Diminuição substancial de pluviometria, de chuvas, enchentes em determinados locais, como nós estamos vendo aí no sul do país, não é? Sul e sudeste, seca na Amazônia, como nós tivemos no ano de 2023, a elevação dos oceanos, não é? Porque as compotas polares estão derretendo. Países podem ser submersos, como os Países Baixos, por exemplo, Países Baixos, Holanda. Algumas cidades do Brasil litorâneas terão muita dificuldade com o avanço do mar. A gente observa isso, inclusive, em algumas cidades litorâneas, até aqui do Ceará. Isso já vem acontecendo. Então, em 2015, se chamou a atenção e se estabeleceu metas lá na COP de Paris. Também em 2015, aconteceu a Conferência de Nova York, que houve um consenso dos países que compõem a ONU, né? Nós temos aí 195 países organizados como estados no mundo, 193 fazem parte da ONU. Então, todos estavam lá e estabeleceram os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Hoje nós temos aí os 17 ODS, que se todo governo cumprir esses objetivos, nós teremos feito o bom trabalho, né? O chamado desenvolvimento sustentável. Inclusive, você lembra, Glailson, que o nosso plano plurianual de governo, o governador Elmano fez questão que os ODS estivessem presentes no plano plurianual. Exatamente. Então, todas as nossas metas de governo estão estabelecidas de acordo também com esses ODS. Muito bem. O fato é que nós vamos ter que mudar a matriz energética do mundo. Exato. Não é? Que hoje é baseado no combustível fóssil. Pronto, exatamente. Exato. Petróleo, carvão mineral, gás natural, né? Que são os combustíveis fósseis. Nós tivemos aí a COP28, um lobby violentíssimo, né? Dos combustíveis fósseis. Inclusive, até acho que foi equivocado, Dubai, Emirados Árabes, não é? É um grande produtor e exportador de petróleo. Eu acho que não deveria ter se escolhido uma referência de petróleo para acontecer. Então, houve um lobby violento na COP, havia uma proposta que propunha a diminuição sustentável, programada de combustíveis fósseis, não é? Isso não foi aprovado. O que foi aprovado foi que apenas se diminuiria a quantidade sem metas de combustíveis fósseis. Ficou assim uma decisão generalista que vai ser muito difícil cumprir porque não tem metas. De qualquer maneira, a sociedade está consciente de que tem que mudar a matriz energética. Estamos vivendo uma transição energética que é fundamental e a energia eólica, a energia solar hoje tem valores, tem custos condizentes. Não é? Antigamente eram energias caras, chamadas energias renováveis. Hoje não, elas são a preços bem razoáveis. E o Brasil, mais uma vez, pode ser uma referência, porque hoje já no Brasil, 85% da eletricidade que nós consumimos, né, vem de fontes renováveis. Ou é a hidrelétrica, que ainda tem 65%, quase 70%, ou é energia solar, ou é energia eólica, que estão crescendo muito. A hidrelétrica já não está crescendo tanto, porque também gera problemas ambientais, mas a energia solar e a energia eólica, elas são a energia que, com certeza, será já está crescendo muito, será a energia do futuro. Para a nossa sorte, o Brasil é um país tropical, de grande insolação, sobretudo aqui no Nordeste, inclusive semiárido, e para nossa sorte também, aqui os ventos, eles são fortes e constantes. O Ceará, por exemplo, tem ventos excelentes e tem uma grande insolação. Então, aquilo que antigamente se via como um problema, que era a insolação exagerada, hoje, né? É uma solução. Hoje é uma solução, né? Para a energia fotovoltaica ou energia solar. Então, a COP
colocou essa questão, se discutiu, houve a decisão de priorizar as energias renováveis, estabeleceram-se metas muito importantes. A ideia é que a gente chegue em 2050, né, já ir com a descarbonização. Tudo que for produzido em termos de carbono, isso terá que ser suprimido de alguma forma, né? Então, se chama de net zero, se chegar aí a não produzir mais o carbono. É uma meta ousada, mas o mundo tem que buscar, porque senão a humanidade ela está ameaçada devido às mudanças climáticas. Nós temos que nos adaptar, mas nós temos que diminuir a emissão de gases de efeito estufa, sobretudo dos combustíveis fósseis. Tem um problema aí muito sério, e eu acho que é o vilão da história, que são uma extrema-direita negacionista, anticientífica e que só visa atender os interesses das grandes empresas. Isso. De produtoras de petróleo no mundo. Isso é um problema sério. Você teve uma vitória agora do Milei aqui na Argentina, um negacionista clássico. E isso tem uma possibilidade do Trump voltar nos Estados Unidos, que defendia as usinas de carvão nos Estados Unidos, defensor das grandes indústrias do petróleo. Então, o próprio Bolsonaro aqui no Brasil nunca fez desmatamento do centro-oeste, da Amazônia. Nunca foi tão grande como no governo Bolsonaro. E nós já recuperamos, no primeiro ano do governo Lula, nós já conseguimos conter esse desmatamento. Perfeito. A Amazônia tem um impacto não só local, é um impacto na região toda, no país todo, inclusive no continente. Porque é lá que se forma, né, tem a produção de chuvas. Isso. E a distribuição de chuvas no país todo. Exatamente. Então, nós temos esse vilão. Como é que a gente combate essa situação? Porque é uma necessidade. Não sei se você leu, Bruno, tem um livro de um ex-funcionário da NASA chamado A Vingança de Gaia. Inclusive, quando eu li nas páginas amarelas da revista Veja, uma entrevista com ele, há cerca de 18 anos atrás, tudo que ocorre hoje está lá na entrevista. Está previsto, né? Estava previsto. E tem um agravante maior ainda, que é com o derretimento das calotas polares, que a gente já vivencia hoje, não só vai ocasionar o aumento dos oceanos, como você falou, mas lá tem vírus, bactérias que estavam congelados há milhões de anos antes da humanidade se desenvolver. Como é que podem afetar a humanidade? Sim, sim. Lá ele colocava a questão das doenças tropicais, o aumento do nível do mar, inclusive países inteiros podem ser submersos, cidades litorâneas submersas, o impacto social de deslocamento de pessoas para outras áreas e tem essa questão da saúde. Perfeito. Da humanidade. Perfeito. Porque ninguém sabe o que tem lá. Isso. Derretimento lá no Ártico e no Antártico, né? Aqui nos dois polos. E o impacto que isso traz para a humanidade. Eu acho que as pessoas não ainda perceberam que essa mudança climática pode levar a humanidade a uma catástrofe que pode ser o fim da humanidade, inclusive. E vamos aqui para a nossa cidade. Vamos coisa bem concreta, não é? Lamentavelmente, o que a gente viu nos últimos anos em Fortaleza foi a derrubada de árvores. De árvores. Impressionante, né? A Bezerra de Menezes, que eu morava naquela região. Rapaz, era Roberto Cláudio Motosserra, porque derrubou toda ali. Você tinha árvores na Bezerra de Menezes históricas. Muito bem. E foram derrubadas. Pronto. Ali. Então, eu imagino que um prefeito, ele tem que ser um líder da sua cidade, o principal líder. Então, ele tem que motivar, né, a população a plantar árvores. Então, deveria fazer uma grande campanha. Vamos plantar árvores. Exato. Né? Como é que se planta? Está aqui uma assessoria. Né? Como é que se mantém a árvore? Que não adianta só plantar. Precisa plantar e precisa manter. Como é que se mantém aquela árvore? Exato. Isso é uma grande campanha, envolvendo as escolas, envolvendo associações. O prefeito é para isso. Vamos limpar a nossa cidade. Uma grande campanha de educação ambiental, uma política verdadeira, né, de política de resíduos sólidos. Nós criamos, o governador Camilo criou um programa maravilhoso chamado AJA, que o governador Elmano não só manteve, como aumentou. Exatamente. O agente jovem ambiental. Aglailson, hoje nós temos 10 mil jovens no Ceará, não é,
para fazer educação ambiental, para participar dessas campanhas, né, que recebem uma bolsa do Estado. O governador Camilo criou e o Elmano ampliou o auxílio catador. Hoje os nossos catadores que participam de associações ou de cooperativas, eles recebem 1/4 de salário mínimo que acresce o seu ganho. Né? E eles são ambientalistas, que o catador, ele faz a reciclagem, ele separa o que é o lixo que não serve para nada e qual é aquele lixo que pode ser reciclado, gerando emprego e renda. Então isso caberia a um prefeito, né, liderar na sua cidade campanhas desse tipo. Exatamente. Lamentavelmente a gente não vê isso em Fortaleza. Então a questão das mudanças climáticas, ela é global, mas ela é também local. A ação é local. Exatamente. Exato. É preciso liderança para isso. Exatamente. Lamentavelmente, Fortaleza está acéfala em relação a isso. Já estamos acabando aqui o nosso bate-papo, pessoal. E foi muito legal, Bruno. A gente já conversou aqui, estouramos nosso tempo. A Paulinha hoje é que está acompanhando aqui, pessoal. Atrás aqui das câmeras tem a Paulinha, tem o David Lee ali. E queria te agradecer. E eu queria, no início do ano, que esse programa irá... Logo será o primeiro programa do ano, pessoal. Essa nossa conversa, bate-papo muito legal aqui com o secretário Arthur Bruno. E eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança. Nós temos que ter o pessimismo da análise, mas a esperança da utopia, que não pode morrer. Eu queria que você pudesse dar essa esperança para o nosso povo em 2024. Bom, eu queria parabenizá-lo pelo programa. Você está ajudando a população a refletir sobre grandes questões, né? Um programa semanal. Então, as pessoas estão acompanhando, estão refletindo. Isso é muito importante, Aglailson, essa sua iniciativa. E eu quero aqui encerrar com a frase da sabedoria africana, né? Quem quiser chegar logo, ande só. Exato. Quem quiser chegar longe, ande acompanhado. Nosso governador Elmano de Freitas quer sempre a companhia de todos e de todas cearenses. Então, eu quero desejar 2024 saúde, paz, muito amor e participe das decisões da sociedade sobre o seu futuro. Implica o seu presente, mas vamos pensar também no futuro. Isso é que é desenvolvimento sustentável. Pessoal, quero desejar a você que está nos assistindo um feliz 2024, com muita esperança e que a gente possa ter uma consciência coletiva para mudarmos o mundo e deixar o mundo melhor para nossos filhos, netos e as próximas gerações. Curtam o nosso canal e possam lá se inscrever. Não custa nada e você vai estar colaborando aqui para a gente elevar o nível de consciência do nosso povo. Um grande abraço.